Glória a Deus. Então vamos ouvir a palavra do Príncipe da Paz? Vamos? Pegue a palavra de Deus e abra comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. Hoje, culto de avivamento. Deus ele tem uma palavra poderosa para as nossas vidas, em nome de Jesus. Atos capítulo 3, versículo de número 1. Assim que você encontrar, dá um glória a Deus bem alto para você ir entrando no clima já, entendeu? Amém? Atos capítulo 3, versículo de número 1. Palavra do nosso Deus, ela vai contar uma história muito abençoada, porque o livro de Atos, o Evangelho, ele fala os atos de Jesus. E Atos dos Apóstolos fala da vida dos apóstolos depois que Jesus ele subiu ao céu. E em Atos 3, no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Amém? Vou ler de novo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Para você entender, o judeu ele ora 3 vezes ao dia. Na hora terceira, que é às 9 da manhã, na hora sexta, que é ao meio-dia, e na hora nona, que é às 3 horas da tarde. Você vê que Daniel, que era um judeu, até mesmo na Babilônia, ele orava 3 vezes ao dia. Então, eles estão indo ao templo com essa motivação. E havia na mesma hora um homem que estava sendo levado. Versículo 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa. Entenda isso. Não é um templo que se chama Formosa. É porque é o mesmo templo em Jerusalém, só que o templo em Jerusalém ele tinha 12 portas. Tinha a porta tinha um portal dourado, tinha a porta oriental e tinha essa porta Formosa, que era para se localizar aonde você está situado. Eu estou lá no portal dourado. Aí a pessoa ela ia em direção. Então, nessa porta, nessa região do templo, nessa entrada, eles colocavam um homem diariamente para pedir esmola aos que entravam. Amém? Você crê que Deus ele tem uma mensagem abençoada para a tua vida? Então, feche os seus olhos, põe a mão na altura do teu coração, eleve o teu pensamento a Deus. Vamos pedir a direção do Senhor agora aqui. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, todo-poderoso, nesse momento, meu Deus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti e colocamos, meu Deus, a nossa dependência no Senhor. Pai bendito, fala conosco através da Tua palavra, aviva-nos pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor irá mostrar grandes coisas aqui neste momento. Então, meu Deus, que o nosso coração não se endureça para Ti, mas que seja, meu Pai, amolecido e transformado pela Tua palavra. Fique à vontade, Deus, para nos exortar, para nos abençoar, para anunciar a nós a Tua verdade, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos, ó Deus, e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. A mensagem muito simples, mas que Deus, eu tenho certeza, vai falar muito conosco. Amém? Amados, a palavra de Deus, ela fala dos atributos de Deus que são muitos. Eu quero um período gastar um bom tempo falando dos atributos de Deus que faz você conhecer melhor o Deus que você serve. Mas são muitos atributos. Mas tem 3 atributos que Deus ele possui
que são os mais conhecidos, que inclusive são muito citados em ministrações, em roda de evangélicos. O primeiro atributo mais conhecido de Deus é a onisciência. Que Deus, ele é onisciente. E o que é ser onisciente? É saber de todas as coisas. Deus, ele sabe de coisas que você nem imagina, que ninguém pensa. Deus, ele tem essa sabedoria. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então diga, Deus sabe de todas as coisas. O segundo atributo mais conhecido de Deus é a onipotência de Deus. Porque Deus, ele é todo-poderoso. Ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa, para criar e para abater, para formar e para destruir. Deus, ele tem esse poder, porque todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Quem crê nisso, diga, Deus é todo-poderoso. E o terceiro atributo que nós vamos mostrar um pouco mais é a onipresença de Deus. É Deus, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E a palavra do Senhor, ela vai revelar aqui no livro do profeta Jeremias, o próprio Deus, ele vai revelar esse atributo de onipresença dele, que faz com que a nossa vida, ela seja vista de uma maneira diferente. Você que pensa que Deus te abandonou, que Deus não é contigo, que Deus ele virou as costas para você. Olha o que Deus ele diz em Jeremias 23, versículo de número 23. Assim que você encontrar, diga graças a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Acaso, é Deus falando, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Olha só como que esse Deus é todo poderoso e onipresente. Ele enche os céus e enche toda a terra. Ou seja, não há lugar que Deus ele não esteja. Para mim é um motivo de muita alegria, sabe por quê? Porque isso só comprova que você que saiu da tua casa para estar na casa de Deus, você vai encontrar a presença do Deus Todo-Poderoso, porque Ele está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia! Mas Deus ele está em todos os lugares, mas Ele também está no controle de todas as coisas. Você está em Jeremias aí? Avança um pouquinho e volta um pouquinho, aliás, e vamos em Isaías 43, no versículo de número 13. Deus, ele também vai declarar que ele tem esse poder, esse controle, que ninguém pode impedir o seu agir. Olha o que ele diz aqui, Isaías 43, 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ou seja, eu tenho o controle de todas as coisas. Ninguém pode tirar o controle das minhas mãos. Ninguém pode impedir o meu agir. Deus, ele tem todo o poder. Ele tem o controle de todas as coisas. Mas às vezes, amados, nós entendemos que Deus, ele está perto, ele está longe, ele tem todo o poder, mas as pessoas, elas muitas das vezes estão tão perto de Deus, mas às vezes também, mesmo estando perto, estão tão longe. Sabe por quê? Quando você, por exemplo, vem para a casa de Deus e a tua mente está em outro lugar, você pode estar tão perto de Deus, de conseguir coisas do Senhor, de Deus abençoar a tua vida, de Deus te reerguer, mas por você estar com o seu pensamento tão longe, você acaba vivendo uma vida sem novidade. Igual, por exemplo,
Quando uma pessoa, ela cria-se o hábito de estar na igreja e não em Deus, a vida da pessoa parece que não tem mudança, mesmo estando na casa do Senhor. E o Deus que enche toda a terra, que enche o céu, que tem o controle na palma das suas mãos, que pode mudar vidas, que arranca os inimigos do meio do caminho, muitas das vezes ele não vai operar, por causa que a vida da pessoa, ela está desconectada da presença de Deus. Igual você que está aqui na casa de Deus, você veio aqui para desconectar dos seus problemas lá fora e se conectar com Deus. Então, nesse momento, eu aconselho você a deixar todos os seus problemas de lado. Não permita que a tua mente ela esteja voltada para outras coisas e outras preocupações. Sabe por quê? Porque se você se conectar no mundo lá fora, você vai entrar e sair da mesma forma. Mas se hoje, nessa noite, você se esquecer dos seus problemas lá fora e se conectar no trono da graça de Deus, a mão do Senhor, que é onipotente, ela cooperará e trabalhará em teu favor, em nome de Jesus. Aleluia! Tem muitas pessoas assim, amados, que hoje em dia estão perto de Deus, mas estão tão longe. Muitas pessoas nas igrejas e poucas pessoas em Cristo Jesus. Muitas pessoas dentro de ministérios, mas poucas pessoas no reino de Deus. E quando uma pessoa ela age dessa maneira, ela pode estar pertinho de Jesus, que o que ela consegue colher é tão insignificante, pelo perdão da palavra. Não que o que Deus faz é insignificante, mas pelo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Igual, por exemplo, Jesus, Ele vai pegar 5 pães e 2 peixes e multiplicar. E uma multidão de 5.000 pessoas que haviam acabado de ouvir a palavra que transforma, a palavra que muda vidas, a palavra que salva. 3 dias ouvindo a palavra de salvação. Jesus, ele pega 5 pães e 2 peixes e multiplica. E sabe o que aquela multidão conseguiu fazer? Comer pão. Pertinho de Deus. Pertinho de Cristo. Lado a lado com Ele. Mas a única coisa que elas comeram foi pão. Porque Jesus, Ele mesmo vai dizer isso para essa multidão. Quer ver comigo? Vamos em João capítulo de número 6, no versículo de número 25. É a mesma multidão que acabou de se fartar de pão, de comer abundantemente. Eles vão começar a andar atrás de Jesus, não pela palavra de vida eterna, mas por causa de motivações erradas. Diz aqui em João 6, 25, diz o seguinte, amados: e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Versículo 26, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Por isso que vocês estão me seguindo. Não é para mudança de vida. Não é para arrependimento. Não é para que chegue a vós o reino de Deus. Vocês estão me seguindo, é para ter a barriga cheia. E Jesus, quando ele diz isso para essa multidão, eles vão embora. Eles se retiram. E amados, a motivação errada, ela faz com que nós venhamos viver uma vida errada. Igual essa história que nós começamos a ler aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, no versículo de número 1, mostra 2 tipos de pessoas que estão no mesmo lugar com motivações erradas. A primeira pessoa, tipo de pessoa, é Pedro e João. Diz a palavra do Senhor que eles estavam subindo ao templo para orar. Eles vieram para a casa de Deus para orar. E quando você ora, você fala com Deus, você se derrama a Deus,
você pede perdão a Deus, você abre o teu coração para Deus. Essa é a motivação deles em estar na casa de Deus. E Pedro e João, eles estão cheios do Espírito Santo. Eles não caíram naquele comodismo de que eu recebi o Espírito Santo, eu preciso buscar menos. Não, eu recebi a presença de Deus, eu tenho que buscar Ele mais, porque eu não aguento mais viver sem essa presença. Eu não aguento mais ficar sem Deus. Então, eles estão cheios do Espírito Santo, convictos que tem uma grande obra para ser feita. Eles estão subindo ao templo, depois, amados, que o Espírito Santo desceu sobre a vida deles. Eles fizeram uma grande obra, porque eles acabaram de fazer uma revolução em Jerusalém. Porque eles saíram com mais 118 pessoas de dentro do cenáculo e começaram a pregar a palavra, e o Espírito Santo foi convencendo as pessoas, e houve uma conversão em massa, um grande avivamento, de modo que aquelas pessoas se converteram e 3.000 se batizaram no mesmo dia. Olha como eles estão com aquela certeza que Deus está com ele, que eles estão sendo usados por Deus, e eles estão com muita alegria no coração. Eles estão indo no templo pela 3ª vez no dia, orar. Você já parou para pensar nisso? Quando você ora a primeira vez, a sua oração, ela sai de uma maneira, a segunda ela já fica um pouco repetitiva, e se você orar muitas das vezes a 3ª vez no dia, você já fala a mesma coisa. Mas esses homens, eles sentem necessidade de Deus. A alegria deles está na casa de Deus, de entrar nos átrios do Senhor, de poder levantar as mãos para o céu e saber que tem um Deus que enche toda a terra, que convence corações. Eles são brasas vivas de Deus. Eles estão desse jeito. Mas tem um outro tipo, que é um homem aleijado, que vai chegar ali no templo, carregado por pessoas. E a Bíblia, ela vai dizer que esse homem tem 40 anos. E ele era coxo de nascença. Imagina só você ter um filho e ele nasce com algum tipo de problema, uma tristeza. A mãe, ela ama o filho do mesmo jeito, o pai, ele ama o filho do mesmo jeito. E até mesmo aqui hoje no Brasil, se fala muito em preconceito racial. Mas não se tem tanto preconceito com pessoas com deficiência. Ainda se tem muito o que melhorar, mas tem muita inclusão. Mas em Jerusalém não é assim. A pessoa que nasce aleijada, deficiente, ela carrega com ela o preconceito da sociedade para o resto da vida. Sabe por quê? Porque primeiramente, eles aliam ali a pessoa que tem uma deficiência com uma maldição que foi lançada sobre a vida dela. E não tem linhagem real que faça a pessoa sair daquela situação. Quer um exemplo? Mefibosete. Ele é neto de Saul. Ele está na linhagem para assumir o trono de Israel. Diz que ele caiu da carruagem, ficou coxo de ambos os pés, jogaram ele lá em Lodebar, no lugar de esquecimento, porque ele era coxo, mesmo sendo de uma linhagem real. Olha o tamanho do preconceito. E quando a pessoa nascia assim, piorou. Você não vê o cego de nascença? Lá em João 9 diz que os discípulos de Jesus veem um cego de nascença e falam: Senhor, quem que pecou, o pai ou a mãe, para que o menino nascesse desse jeito? E Jesus ele fala: nenhum deles, é para que se manifeste a glória de Deus. Mas olha o preconceito. Esse homem, 40 anos vivendo dessa maneira, e ele vai passar por várias dificuldades, sabe por quê? Porque esse homem, a vida inteira ele aprendeu a depender das pessoas para coisas simples, para comer. Ele não podia trabalhar, porque em Israel não tem emprego que a pessoa fica sentadinha, a não ser na alfândega, mas aí é um traidor da pátria.
Em Israel se tinha trabalho de soldado, de agricultor. Como que um aleijado de ambos os pés vai trabalhar? Então ele dependia de esmolas dos outros. Ele dependia de pessoas para comer. Ele aprendeu assim a vida inteira. Ele, por exemplo, dependia de pessoas para se vestir. Me ajuda aqui, me dá uma força. Pega aquela roupa ali para mim. Coisa simples, amados. Ele tinha que depender de outras pessoas. Igual, por exemplo, para tomar um simples banho, para buscar uma água no rio, para pegar uma água no poço. Ele tinha que depender de todas as pessoas. E isso gerou um comodismo muito grande, porque ele acostumou a ser carregado para tudo quanto é lugar. E eu quero abrir uma aspas aqui com você, pelo perigo do comodismo. Quando você se acomoda espiritualmente, você não busca mais a Deus, você quer que alguém busque por você. Você não ora mais, você quer que alguém ore por você. Você não vê? Quando você fala com uma pessoa, eu estou orando por você lá na igreja. Então a pessoa nem precisa vir, porque ela se sente representada. Ela está acostumada a ser carregada. Ela está acostumada a depender das pessoas. Mas meu irmão, minha irmã, a pessoa que está acostumada a ser carregada, primeiramente, ela nunca chega aonde ela quer. Ela chega aonde as pessoas querem que ela chegue. Ela pode ter sonhos, mas os sonhos dela dependem de outras pessoas. O perigo desse comodismo, de você ficar dependendo de outra pessoa para qualquer coisa, faz com que você mesmo tenha sonhos limitados, você não consegue compreender a vontade de Deus, você não consegue ver uma esperança nova se abrir diante dos seus olhos. Esse homem, ele vive dessa maneira. Ele não tem mais vontade própria. E ele não vai chegar aonde ele quer. Já pensou? Você dizer assim, olha, eu quero nessa empresa trabalhar muito honestamente e me tornar um presidente dessa empresa, trabalhando honestamente, e ter uma pessoa que depende dela. Ah, não, se tal pessoa não aprovar, você não chega em lugar nenhum. E você está esforçando, e aquele morcego da empresa, aquele que não faz nada, recebe a promoção, porque fica puxando o saco dos outros. Por causa desse comodismo, a dependência de alguém. Só que o servo de Deus, ele não depende da ação do homem. Ele não depende. Ele não depende da boa vontade de um juiz ou do conhecimento de um advogado. O servo de Deus, a única e exclusiva dependência dele tem que estar no Deus Todo-Poderoso, porque Ele que trará uma vida nova para aqueles que confiam nele. Aleluia! Então, agora nós vamos ler o texto com você, já sabendo dessas coisas. Diz aqui que por volta das 3 horas da tarde, eles estão chegando ao mesmo tempo, no mesmo templo, no mesmo lugar onde Deus habita, onde Deus responde, onde Deus ele enche toda a terra. E diz aqui que eles querem, Pedro e João, eles querem orar. Pedro e João, Atos 3, versículo 1 diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. 3 horas da tarde é hora de orar. Em vez de ficar, não vamos ficar aqui junto com... Não, vamos para o templo, vamos para a casa de Deus, vamos buscar Deus, vamos caminhar com o Senhor, não vamos parar não. Versículo 2: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Imagino 2 homens carregando esse coxo, colocando ele na escadaria do templo e falando com ele, você fica aí, vai pedindo sua esmola, que a gente vai dar uma volta na cidade, daqui a pouquinho a gente volta, porque esse homem já criou a tática dele, por causa que ele sabe que se ele pedir esmola na porta de uma padaria, ele ganha um pão.
Se ele pedir esmola na porta de uma farmácia, talvez ele ganhe um remédio. Mas na porta do templo, ele vai conseguir compaixão das pessoas. O povo vem com o coração quebrantado. Ele sabe que o povo tem que ajudar. Então ele fica ali na porta do templo, perto de Deus, mas não em Deus. Ele está tão perto de ter a vida transformada todos os dias, mas ele só chega até aonde os outros querem que ele chegue. Eles barram ele ali, ele não consegue mais. E diz a palavra do Senhor que ele está ali todo dia pedindo esmola aos que entravam. A pessoa está entrando e ele chega e pede esmola. No versículo 3, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Olha que interessante, servo de Deus, ele não para na porta, ele entra. Ele entra na presença de Deus. Ele não fica limitado. Ele viu que eles iam entrar dentro do templo. E diz a palavra que eles começou a pedir esmola. Ei, moço, me dá aqui uma esmola. Eu preciso de comer, eu tenho que me alimentar. A minha roupa está toda rasgada, a minha vida é um fracasso. Eu sou aleijado, a vida foi ruim para mim. Ele começou a usar os argumentos dele com homens, para ganhar compaixão de homens. E meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós diante do Senhor não temos coragem de falar quem realmente somos? E é isso que Deus ele espera do povo dele. Ele quer que nós chegamos perto dele, de Deus, e mostremos as nossas deficiências. Senhor, a minha vida não está bem, eu não estou te buscando do jeito que eu deveria, eu sei o que está acontecendo com a minha vida, só que esse homem, ele tem facilidade de colocar os seus problemas para outros, para homens. Mas ele está perto de Deus e não entra dentro do templo para falar com Deus. É igual aquela pessoa que conta a vida para todo mundo. Conta a vida para todo mundo. Está o vizinho, ele vai lá e conta: meu casamento está ruim. Meu emprego está ruim. Eu estou doente. E as pessoas, a maioria delas, não pode fazer nada por você. Só vão dizer assim: nossa, que ruim, hein? Vai no médico, faz um tratamento. Vai ter servos de Deus, ele fala: vamos para a casa de Deus, vamos para o templo. Só que esse homem, ele já acomodou. Ele já acomodou. É o sustento dele, é esse. A vida que ele conhece é somente essa. É uma vida de fracasso, de incerteza, de preconceito, de cara virada. Uma vida amarga. É a única vida que ele conhece até hoje, é essa. E qual que é a vida que você conhece? Você já teve um casamento feliz? Pastor, meu casamento do começo era uma bênção. Era todo dia, tinha uma flor, um presente. Hoje em dia, nem meu aniversário eles não lembram. Encontro de casais, dia 28. Mas não é só isso não. Às vezes a pessoa não conhece outra vida. E desde que se entende por gente, é um sofrimento em cima de sofrimento. A minha infância foi assim. A minha adolescência foi desse jeito. E hoje eu estou aqui dessa maneira. Você só conhece essa vida? Então, eu quero te apresentar uma vida diferente em Cristo Jesus. Porque Ele tem poder de mudar histórias, Ele muda vidas, Ele faz da pessoa fraca um campeão de Deus para a glória do Senhor. Ele muda vidas, Ele é Deus. Então, esse homem ele tem argumentos, a ponto de Pedro e João olharem para aquele homem e entenderem que o que aquele homem não precisa é de dinheiro. Uma que eles não têm. Mas o que esse homem não precisa não é de dinheiro. Não, pastor, ele está com fome. Mas quem disse que dinheiro mata a fome? Come dinheiro para você ver. Você precisa de Deus. Você precisa do Senhor. Por isso que Pedro e João
Eles não carregam ouro nem prata, mas eles carregam Deus com eles. Porque tudo que nós precisamos está em Deus. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então, com esse argumento, ele vai contando e vai pedindo. Diz aqui, no versículo 3, vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Implorando, por favor, me dá qualquer coisa aí. Me dá qualquer coisa que você tiver. Me dá qualquer coisa. E meu irmão, diz aqui a palavra do Senhor que ele não carrega qualquer coisa com ele. Diz aqui, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E fitar é você olhar no olho da pessoa. Lá no branco do olho. Aquela encarada, ele fala: olha para nós. Olha para nós. E diz aqui o seguinte: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Me dá qualquer coisa aí. Ele está implorando, ele quer extrair qualquer coisa. Mas Deus, ele não faz qualquer coisa na nossa vida. Ele cumpre os planos dele. Ele não faz qualquer coisa na minha e na sua vida. Não, ele faz a vontade dele. É o querer dele. Não diz a palavra que é dele tanto o querer e o efetuar. Ele cumpre o que ele quer nas nossas vidas. E diz aqui a palavra do Senhor: Pedro, porém, lhe disse: não possuo ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Isso no olhar. No olhar. Ele olha para ele e diz assim: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas eu tenho algo muito melhor. Algo que não me deixa faltar nada. Algo que nós andamos 3 anos e meio, nunca passamos fome, nunca ficamos doentes, nunca colocaram a mão em nós. Nós temos a presença de Deus. E aí, quando ele diz isso para esse homem, diz a palavra do Senhor o seguinte, versículo 7, e tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Olha que bênção! Esse homem que só fica no chão, amado, que o lugar mais comum que ele tem é o chão, é andar se rastejando pela vida, é ele ficar caído 40 anos e de repente ficar de pé. E eu não sei se você está caído assim há tanto tempo, está triste há tanto tempo. Hoje a mão do Senhor ela vai te levantar, meu irmão, minha irmã, creia nisso. E quando ele levanta ele, aquele homem que os pés estão tortos, de repente aqueles pés se acertam. Porque o Senhor, ele endireita até o caminho tortuoso. Imagina aquele que é torto, para ele é mais fácil ainda. Tem gente que gosta, né, de entortar o caminho, né? Começa a andar e de repente desvia para a direita ou para a esquerda. Por isso que quando o Senhor, esse homem tem um encontro real com Deus, a primeira coisa que acontece com ele é os pés serem consertados. Deus, ele quer consertar o teu caminho com ele, amados. Ô pastor, não estou caminhando com Deus, é por causa que eu estou cansado demais. Deus vai tirar o teu cansaço. Ah, pastor, mas eu estou tendo tanto impedimento, é dor aqui, dor ali. Deus, ele tira a dor também. Basta você confiar que ele é poderoso para cumprir em nome de Jesus. Ele é todo poderoso. Mas esse homem, para conferir, ele vai ficar de pé. Colocam ele de pé. Mas para conferir, esse homem vai dar até um pulo assim, até um pulinho, para ver se estava tudo certo mesmo, se não era só uma emoção. Diz aqui, de um salto se pôs em pé. Ele já deu um pulo. Ele que estava sempre arrastando, agora não, até ele pula na presença de Deus. Ele que não conseguia nem ficar de pé. Às vezes, né, vendo as pessoas passarem, e ele ali tão perto, mas tão longe. E diz a palavra do Senhor
que de um salto se pôs em pé e passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Sabe o que aconteceu na vida desse homem? Ele começou a viver, amados. Agora ele tem vida de verdade. Ele não depende mais do homem. Ele não depende mais da mão do homem em seu favor, porque agora Deus ele deu condição dele ser dependente somente dele. E amados, eu quero que você entenda isso. Esse homem agora, ele não fica mais na porta do templo. Não tem mais nenhum tipo de impedimento. Mas sabe por que tudo isso aconteceu? Porque esse homem quis. Deus, ele quer fazer a obra, mas a nossa parte tem que ser feita. Porque se na hora que ele dissesse assim, ó, Tiago e João, eu não tenho ouro e nem prata. E se dissessem isso nas igrejas hoje, hein? Deus não vai dar ouro e nem prata para ninguém. Ah, então vou embora. Eu vim foi buscar foi isso. Eu vim foi buscar só isso. Na hora que ele disse, eu não tenho isso para te dar, ele já podia ficar murmurando. Podia ficar murmurando, reclamando. Ele disse, então obrigado, pode ir. Ele quis. Às vezes a gente fala com pessoas, gente, vamos caminhar com Deus. Vamos buscar o Senhor. Ele pode mudar a tua vida. Ah, não, já estou cansado, já. Não quero mais. E a pessoa, ela fica perto de Deus, vivendo até de migalhas, né? Uma pessoa ajuda dali, outra daqui. Mas ela mesmo não consegue estar em Deus, feliz com Deus, vivendo a vontade de Deus. Então, tem muitas pessoas que estão desse jeito. Você quer uma mudança de vida? É só em Cristo, amado. É só no Senhor. Enquanto você pôr desculpa por comodismo que você tem, você nunca vai viver o que Deus preparou para você. Você nunca vai conseguir viver as promessas de Deus. Esse homem está ali todo dia pedindo esmola na porta do templo, nunca entrou, nunca falou assim, me põe lá dentro. Me põe lá dentro, eu não quero ficar mais na porta, eu quero entrar nos átrios do meu Deus. Porque Ele pode mudar a minha vida, eu quero ser vivo de novo, eu quero me levantar. Mas ele não, acomodou. Tem tanta gente que acomodou a vir na igreja só de vez em quando, amados. A orar só de vez em quando. Se não quiser, não tem jeito. Porque quando eles colocam ele de pé, você coloca, amados, até paralítico de pé assim. Mas se você soltar ele, ele cai de novo. Se você segurar um do lado do outro, qualquer pessoa fica de pé. Mas se você soltar, ele cai. Mas a palavra de Deus, ela diz que quando alguém quer Deus, se um dia ele cair, a mão de Deus o levantará. A mão de Deus o colocará de pé, para que ele caminhe e viva a vontade do Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele faz a obra completa. Aleluia! E diz aqui que esses homens entraram louvando na casa de Deus. Imagina só, Pedro e João, a brasa viva do Senhor. E agora esse homem é outra brasa. Louvando a Deus, lá dentro do templo, glória a Deus, lá dentro do templo, glória a Deus, louvado seja Deus. E aquele monte de gente que passou perto dele, diz aqui, ó, lá na entrada, diz o seguinte, aqueles que passavam e viam ele caído, diz assim, viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus. Ele está dentro do templo, glória a Deus. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Desse jeito que ele estava, só que ele estava andando de um lado para o outro. Porque agora ele anda, ele não quer mais ficar parado. Ele agora não quer mais ficar no chão. Ele agora, eu imagino ele correndo assim, pulando. Por causa que agora
ele confia, ele tem um Deus, ele sabe que Deus, para ele não há impossível, ele sabe que Deus, ele tem condição de pegar o aleijado e pôr de pé. E diz aqui a palavra do Senhor, amados, que o povo viu ele andar e louvar a Deus, e diz assim, e reconheceram-se ele o mesmo que esmolava. Não é esse aqui que estava lá, fora agora pedindo esmola? Não é esse que estava ali, que todo dia a gente passa para orar, ele está ali, os pés dele era tudo todo. Olha como é que ele está aqui. É fogo puro agora, é brasa viva. Olha como é que ele está louvando a Deus, está melhor que nós que já estamos aqui há muito tempo. Ele agora não tem vergonha, ele dá glória a Deus tão alto, ele louvando ao Senhor ali, ele não se contém. Ele está vivo. Ele não está paralisado mais. Ele anda nas pisadas de Deus. E aqui, e reconheceram-se ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Você já ouviu aquela expressão? Quem te viu e quem te vê? Quem já ouviu, levanta a mão. É o que aconteceu com esse homem. Eles olham para ele e falam, quem te viu e quem te vê, hein? Poxa, ontem pedindo esmola, hoje está até pregando para nós aqui. Ontem caído, dependendo das pessoas, agora não está dizendo que Deus faz tudo. Quem te viu e quem te vê. Só que essa expressão, a gente tem que pensar agora nessa noite nisso. E quem te viu e quem te vê hoje? Quem te viu há tempos atrás, quando você entregou a vida para Jesus e te vê hoje, é a mesma pessoa? Você continua com a chama acesa? Porque naquela época ninguém te suportava de tão cristão que você era. De tão crente. Será que hoje as pessoas falam, quem te viu e quem te vê, você está melhor ainda, hein? Ou falam, quem te viu e quem te vê, hein? Você não era assim, não. Você tocava, você dançava, você louvava. Na igreja não dava nem para ficar perto do você, de tão alto que você glorificava. Agora você está aí, esse desânimo todo. Agora você está desse jeito, caído, abatido, chateado. Quem te viu e quem te vê? Quem te viu lá atrás, com Jesus, no primeiro amor, na primeira alegria, na primeira felicidade, você não via problema em lugar nenhum, amados. Você não via problema em ninguém. Você estava tão preocupado orando, que a única coisa que você queria fazer era ajudar. E hoje quem te vê, pastor, eu estou calejado, a vida me bateu tanto. Está igual o aleijado, já com a justificativa pronta. O Deus não é o mesmo? O Deus, o Todo-Poderoso, não é o mesmo? Sim ou não, igreja? Então por que será que você não crê mais no Deus vivo? Que Ele pode mudar? O Deus que te libertou antes, Ele não pode fazer algo novo na tua vida hoje, não? O Deus que te tirou do pó e te moldou, será que Ele não pode fazer algo diferente na tua vida, não? Claro que pode. Claro. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, maravilhosamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Mas depende do seguinte, você quer? Você quer ter vida com Deus mesmo? Qual que é a sua motivação de estar na casa de Deus? Qualquer coisa que não seja ter vida com Deus é motivação errada. Qualquer coisa. Pastor, eu preciso de um milagre. Está em Deus. Está em Deus. Eu preciso que a minha vida, ela reflita. Ela seja algo maravilhoso. Está em Deus. Quem te viu e quem te vê, hein? O mesmo Deus que olhou para você e te levantou, Ele olha para você hoje. Você quer uma mudança de vida? Você quer um avivamento? Você quer se sentir maravilhado por Deus? Só depende de você. Porque a vontade do Senhor
não é ver o filho dele desanimado, nem caído, nem abatido, nem cabisbaixo, nem longe da presença dele. O teu lugar não é na porta, é dentro do templo, na presença do teu Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome do Senhor. Toda a igreja se ponha de pé. Exaltado seja o nosso Deus. Amados, põe a mão direita na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Se for possível, fica no teu lugar. Porque, amados, a palavra do nosso Deus, ela nos revela a vontade do Senhor. Ela nos revela a vontade de Deus. E eu sou muito franco. No dia que eu perder essa franqueza, eu não quero mais pregar. Porque não adianta. Nós só vamos conseguir viver uma vida abençoada, uma vida feliz de verdade, mesmo tendo pouco, ou mesmo tendo nada. Mas feliz é só com Deus. Sem Deus você pode ter tudo. Está com dinheiro no banco, está com um namorado, uma namorada, um casamento, está com um bom emprego, ter um bom carro, uma boa casa, mas isso para Deus é absolutamente nada. Porque o que Deus Ele quer é o que está aí dentro do teu peito, que é o teu coração. É o querer que está aí dentro. A Bíblia ela fala que aonde tiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Se o teu coração estiver nas coisas, a sua motivação é errada. Você vai estar dentro da igreja, mas longe de Deus. Você vai estar dentro da casa de Deus, mas longe do Deus da casa. Mas se o teu coração estiver em Deus, ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, Deus estará lá com você. É a tua motivação. E talvez a tua frieza é o que acontece com a vida de muita gente. Às vezes começa a buscar por algo que não é a vontade de Deus. E Deus, amados, é a vontade dele que vai prevalecer. Ou às vezes o homem falou algo que ia acontecer e não aconteceu, porque não foi Deus que falou. E aí você se frustrou, se entristeceu. Fala até que tem fé em Deus, mas não está em Deus. Por isso eu quero convidar você hoje, que está aqui nessa reunião, mas parou a sua caminhada com Deus. Deus, Ele não quer que você sobreviva. Ele quer que você viva. Não é sobreviver. Você vê que a palavra do Senhor, ela diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que antes ele se arrependa dos seus maus caminhos e viva, não sobreviva. É viver. É voltar a levantar cedo. E quando você abrir a janela, o tempo pode estar nublado, chuvoso. Mas você olha para o céu e já vê a Canaã celestial preparada. Sabendo que os dias estão contados. Que o tempo está findando. E que você
fez a melhor escolha da sua vida, que foi não ter ficado do lado de fora de Cristo, mas você está dentro dele, dentro da vontade dele. Talvez você ainda não entregou a vida para Jesus. Precisa entregar. Ou talvez você está aqui, mas a tua vida é aquele quem te viu e quem te vê. Ó, quem te viu antes, hein? Poxa, brasa pura, fogo puro. Hoje não. Hoje está aquele cristão morno, aquele cristão xoxo, né? Aquele cristão que não influencia, insosso. Não é sal da terra, mas o sal ficou insípido. Não salga mais nada, a luz não ilumina mais ninguém. Está dando até para você caminhar de vez em quando. Mas não é isso que Deus ele quer, meu irmão. Ele quer fazer você reviver, ser avivado. Ele quer que você viva para trazer vida para outras pessoas. Todos ficaram admirados com o que Deus fez na vida desse homem. Por quê? Porque foi notório. A árvore na mesma hora já começou a dar frutos. Não era esse que andava caído? Não, agora ele anda dando glória a Deus. A árvore deu frutos na hora. E é isso que Deus ele vai fazer aqui hoje na tua vida. Por isso que eu quero convidar você, eu quero fazer uma oração por você, porque nós vamos buscar um revestimento de Deus. Mas você primeiramente tem que querer o Deus que reveste. O Deus que faz a obra. Pastor, eu estou querendo voltar para Jesus hoje. Então vem aqui na frente. Pastor, eu estou me sentindo fraco. Eu preciso de Deus. Então vem aqui na frente. Pastor, eu quero colocar minha vida na presença de Deus. Então vem aqui. Vem diante do altar. Você não vai ficar mais parado. Você vai caminhar em direção a Deus. Em direção ao Senhor. Em direção ao Deus vivo. Eu preciso de Deus na minha vida. Preciso me fortalecer em Deus. Então vem, meu irmão, salta dessa cadeira. Salta do comodismo e vem ser feliz com Jesus. Vem colocar a vida na presença de Deus. Vem voltar a olhar para cima e ver a graça do Senhor sendo derramada sobre a tua vida em nome de Jesus. E não é vergonha nenhuma, viu? Você pedir socorro para Deus. Porque é vergonha você estar tão perto e mesmo assim está tão longe. Ah, pastor, eu já fui melhor, viu? Eu quero de novo ser igual àquela pessoa que eu era antes. Mas tem tanta coisa na minha vida, na minha mente. Vem aqui que eu quero orar pela tua vida. Porque isso aqui Deus, Ele quer fazer uma obra nova. Ele quer que você comece a viver de novo. Viver em alegria, em felicidade. E só depende de você. Por isso que você tem que querer. Porque quando você quer e confia em Deus, ninguém pode impedir. Chega de andar até onde dá. Não. Chega hoje, Deus ele quer que você vá viver o impossível através da fé. Amém? Vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão assim na altura do teu coração. Você que está aí no teu lugar, põe a mão na altura do teu coração também. Eu quero fazer uma oração, primeiramente pela tua vida, para que Deus ele venha te fortalecer, te dar graça, te dar entendimento, te dar força para caminhar. Ah, pastor, meu pé está meio torto, eu não estou conseguindo caminhar. Hoje Deus ele endireita, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, sem Ti nada poderemos fazer, Senhor. Sem a Tua presença em nossas vidas, não adianta de nada. Por isso, Senhor, meu Deus, eu Te apresento a vida de cada um dos Teus filhos, que querem adentrar em Ti, Senhor, porque precisam da Tua mão,
operando em favor deles. Então, meu Deus, toma a vida de cada pessoa que se ajoelha diante de Ti, Jesus. E em oração pede o socorro que vem do Senhor. Porque, meu Deus, é o Senhor quem opera, o querer e o efetuar, é o Senhor que faz, refaz e desfaz, ó Deus. Então, em nome de Jesus, toma a vida de cada pessoa em Tuas mãos, toma a vida dos Teus filhos nesse momento que se encontram hoje de pé. Mas, meu Deus, a Tua palavra mesmo, ela diz que aquele que está de pé tem que cuidar para não cair. Muitos estão caindo e não conseguem mais se levantar. Então, meu Deus, levanta o caído, levanta aquele que estava fraco, aquele que não tinha força. Meu Deus, dê disposição para saltar, como as servas fazem, meu Pai. Elas pulam nas alturas diante de Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Então, meu Deus, eu peço o Teu fortalecimento, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua virtude sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós Te pedimos, ó Pai. E Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus.